Olá, amados irmãos, olá, amadas irmãs, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vem por meio desse vídeo, mais uma vez, nesse canal cheinho de Deus, compartilhar um texto da palavra do Senhor para edificar a sua vida. E eu tenho certeza que você, sendo edificado, sendo edificada, dará o seu like, comentará, compartilhará e também se inscreverá no canal, para que o YouTube possa identificar que este canal possui assuntos relevantes, e com certeza possui assuntos relevantes porque tem sido falado assuntos do que tange a palavra de Deus, reflexões que o Senhor tem ministrado no meu coração, tem edificado a minha vida, e que tenho certeza que nesses vídeos que já tenho compartilhado com todos vocês, também tem edificado a sua vida. Tenho recebido alguns testemunhos, mas não deixe de comentar. Eu tenho certeza que não só edificará a minha vida, mas também edificará a vida daqueles que assistirem, com quem você compartilhar, com quem já é inscrito, com quem se inscreverá, com quem dará o seu like. Tenho certeza que será bênção sobre bênção. Amém? E nesse instante eu quero compartilhar com vocês o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2 e versículo 3, a parte A apenas. Versículo 2 diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nesta tarde eu quero me ater apenas à primeira parte do versículo 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu e você sabemos das histórias, dos milagres, das conquistas que o povo de Deus, o povo de Israel, pôde vivenciar diante de seus olhos, em suas próprias vidas, o que Deus havia feito, o que Deus havia realizado. O contexto deste capítulo é da seguinte forma: o povo estava declinando em sua comunhão com Deus, estava se afastando do real propósito de Deus, que era do povo estar mais próximo do que nunca. E o povo estava se afastando, o povo estava se rebelando, o povo estava pecando, o povo estava idolatrando, enfim. E o Senhor aplica uma sentença sobre o povo de Israel, um castigo, uma justiça divina, não para destruir o povo, pelo contrário, esse castigo, essa sentença, essa justiça foi aplicada pelo próprio Deus ao povo de Israel para que o povo pudesse se aproximar muito mais de Deus, porque esse era o real propósito de Deus na vida do seu povo, que era o povo de Israel. Nós vemos que a sentença aplicada para o povo de Israel foi viver durante 70 anos cativos em Babilônia. Mas não era para destruir, volto a repetir, mas era para que o povo vivesse as bênçãos do Senhor e se aproximasse muito mais do Senhor em uma terra estrangeira, mas sendo cuidado pelo próprio Deus. E aqui o Senhor faz votos, é como aqueles votos de casamento, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na bonança, na escassez. E aqui o Senhor diz para o povo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu me recordo que na época da faculdade, eu cursei, sou formado em administração de empresas e possuo algumas matérias de cálculos, matemática, estatística, e a maioria das pessoas possuem dificuldade nesses tipos de matérias. E quando chegava a época de prova, os alunos, antes dos professores aplicarem as provas, começavam a cantar: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E todos cantavam num só coro, porque queriam ter o livramento de uma nota baixa, porque tinham dificuldades naquelas matérias. Ah, queridos, ah, queridas, assim como o Senhor pôde trazer livramento ao povo de Israel, apesar
das falhas, dos tropeços que eles cometiam muitas das vezes, não é diferente na minha vida e na sua vida. Mas se eu e você, se nós temos um propósito de acertarmos em Deus e com Deus, Ele já nos prometeu que estará conosco. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aí me recordo da palavra de Deus de Êxodo, no capítulo 14, versículos 21 e 22, daquele extraordinário acontecimento de uma certa vez, quando o povo de Israel havia sido livre da escravidão do Egito, mas chegou num determinado momento do percurso da caminhada, em que as montanhas estavam do lado direito e do lado esquerdo, em que o Mar Vermelho se encontrava na frente, e o povo de Faraó, o povo egípcio, atrás, com seus carros, cavalos e cavaleiros, para novamente dominar o povo de Israel. E agora, quem poderia livrar o povo de Deus das garras de Faraó? Quem poderia livrar diante do mar que estava na sua frente? O próprio Deus, que mais uma vez reafirma para mim e para você: quando passares pelas águas, estarei contigo. E eu e você já conhecemos o decorrer dessa história linda, maravilhosa, que tanto nos edifica. O Mar Vermelho se abriu. As águas do mar se tornaram como paredes. O povo de Deus pôde atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos. Que ação linda de Deus! Que mover sobrenatural extraordinário que aconteceu. E o povo estava vivendo na íntegra toda aquela promessa que o Senhor havia prometido de fazer e fez. O povo atravessou. Os egípcios tentaram atravessar, mas foram alcançados pelas águas do mar. E do outro lado, Miriam, com seu tamborim, juntamente com as demais mulheres, começaram a tocar, a dançar e a adorar e a dizerem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não sei quais áreas da sua vida as águas estão tentando te afogar, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar não se abrirem, Ele te dará condições, nos dará condições de andarmos sobre as águas. Não foi diferente no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A palavra do Senhor nos afirma que uma grande tempestade sobreveio, mas Jesus anda por cima das águas. Os discípulos que estavam no barco pensavam: é um fantasma. Que nada, era Jesus caminhando sobre as águas do mar. E eu e você também já conhecemos o relato bíblico de Pedro, que anda, dá alguns passos, mas sentindo o vento forte, ele teve medo, começou a afundar. E o Senhor questiona Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não duvide, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Ele disse para o povo de Israel, Ele diz para mim e para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Glória a Deus! E quando Ele faz uma promessa, quando Ele faz um voto, Ele não falha, porque o nosso Deus não falha. Ele também não tarda, mas Ele chega na hora certa. Mais uma vez eu repito esta frase: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não foi o profeta Isaías quem disse isso. O nome Isaías significa o Senhor e a salvação. Quem estava dizendo isso era o próprio Deus, que tem poder para nos salvar, que nos salvou e que nos salva e que continuará nos salvando das águas turbulentas que tentam nos paralisar, que tentam nos tragar, que tentam nos afogar. Ele é Deus presente nas áreas da sua vida. Ele é Deus presente na sua casa. Ele é Deus presente no seu casamento. Ele é Deus presente na vida dos seus filhos. Ele é Deus presente. Sabe por quê? Porque Ele diz para mim e para você: eu estive, eu estou e para sempre estarei contigo. Eu quero parar por aqui. Não percam o próximo vídeo.
que eu quero estar falando de quando passares pelos rios. Eita, meu Deus, vai ser tremendo demais. Não perca o próximo vídeo, na qual estarei falando quando passares pelos rios. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor ministrará o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre o seu, sobre a sua vida, te dê a paz, te encha de gozo, de sabedoria, de discernimento, porque Ele está com você, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor te abençoe, amém? Fica na paz do Senhor.